Aqui nós estamos na região do Riacho Navio, numa região que é um berço de histórias, porque muitas histórias aconteceram por aqui. A coluna Preste, quando ela passou pela Paraíba e entrou aqui também em Pernambuco. E quando ela entrou aqui em Pernambuco, ela dividiu a turma em duas turmas. Uma delas veio aqui para o São Caetano e dormiu aqui, nesse local. E a outra turma foi até Buíque, Pernambuco, lá depois de Arco Verde, na direção de Recife, porque eles queriam chegar até Recife. Mas aí, quando chegou em Buíque, então resolveram voltar. Então essa outra turma, eles entraram e foram direto para o Piauí, para aquele lado. E a daqui, ela se juntou lá na frente com eles. Mas para poder eles passar aqui, eles vieram, quando chegaram ali perto de Custódia, num lugar chamado Pitombeira. Então essa coluna Preste ali, existia a linha telégrafo, e eles traziam um aparelho telégrafo e botaram no fio e escutaram uma telefonia vindo de Recife, avisando a Serra Talhada que estava vindo um caminhão com uns soldados para desviar essa coluna Preste para que eles não passassem nas maiores cidades, porque onde eles passavam precisavam comer, precisavam dormir, e aí estava dando muito prejuízo aos fazendeiros, e eles não estavam querendo que eles ficassem. Por quê? Porque quando eles chegavam numa cidade ou num lugarzinho, o que tinha de animais eles matavam, comiam, porque eles precisavam comer e tudo, e carregavam os animais do povo para andar montado. Quando eles cansavam, eles trocavam por outros. E quando eles chegaram na Pitombeira, que viram esse relato, que vinha esse soldado, eles calcularam que esse carro estava próximo a eles. E eles ficaram aguardando aqui próximo, numa cidade de Custódia, entre Custódia e Sítio dos Nunes. E lá, quando esse carro veio, era um carro pequeno da época, que não tinha caminhões grandes naquela época, então eles cercaram esse carro. E esses policiais que vinham, eles tiveram como inimigo e mataram esses policiais aqui na Pitombeira. E quando estavam executando e queimaram também, eles descobriram que tinha um baleado que pediu a ele por todo o santo que não matasse ele com esse soldado, chamasse Bevenuti, era o nome dele. E Bevenuti se dizia ser parente do Siqueira Campo. E aí mandaram chamar Siqueira Campo no meio da turma, e Siqueira Campo foi verificar se ele era parente mesmo. E quando verificou, ele era de Recife, o soldado, todos eram de Recife, e descobriu que esse Bevenuto era parente dele, era primo de segunda parte, e ele não mentiu. E então ele poupou a vida desse Bevenuto. E ele baleado na perna, eles colocaram em cima de um animal e trouxeram até aqui em São Caetano. Quando chegaram em São Caetano, entregaram esse soldado Bevenuto para ser tratado, não tinha médico, e esse Bevenuto ele foi tratado por Dona Florença.
Florisa, não, Florença, ela tratou desse soldado. E depois que tratou dele, então depois mandou de volta para o Recife. Esse soldado foi levado para Flores, e lá colocaram ele no trem que vinha até Flores, e ele foi embora curado, sã e salvo, por nome Benevenuti. E eles dormiram aqui em São Caetano. No outro dia foi que eles foram embora. Durante a noite, coube alguns dentro de casa, das casas do povo, e outros não couberam, porque eram muitos, e era pouca casa. Eles dormiram nas calçadas. E quando foi no outro dia, eles foram embora. Mas antes deles ir embora, eles mataram muitos boi no terreiro das pessoas, e tiraram o couro, trataram, comeram, fizeram a janta deles mesmo, porque não tinha hotel, não tinha ninguém esperando, e pegaram alguns animais, onde pegou um cavalo do meu pai, com sela e tudo, e levaram. E os outros animais que estavam cansados, eles soltaram, e pegaram os animais que não estavam cansados, e desceram na direção do Riacho do Navio. Ao chegar no Remédio, aqui depois de Betânia, eles se encontraram com uma turma de cangaceiro que existia aqui nessa região, no qual era dos cangaceiros que existia na região, aonde João Branco fazia parte dessa turma, junto mais eu esqueci o nome do outro que fazia parte dele, e disse que não mexeram com a turma Prestes, porque também era um pouco, comparando com a turma de Luiz Carlos Prestes. E então lá para lá um pouquinho do Remédio, dois oficiais daquele se afastou da turma. E quando se afastou da turma, tem na história que eles foram mortos. Eles estavam afastados, eles arrodearam e mataram dois oficiais. Hoje dizem que tem essas cruzes onde eles foram mortos, perto de Betânia. No dia que eles dormiram aqui em São Caetano do Navio, esse coronel Siqueira Campos, ele foi dormir na casa de Teodoro Branco de Araújo, porque era uma casa de um porte melhor, e naquele tempo não existia cama, todas as pessoas dormiam em rede, e era a única casa que tinha cama de couro. A cama era feita de couro, era a cama de luxo da época. Todo mundo desejava dormir numa cama dessa. E Teodoro Branco recebeu o coronel Siqueira Campos, esse oficial, e ele dormiu lá, numa cama, na casa de Teodoro Branco de Araújo. E depois que eles saíram daí, atravessaram o Rio São Francisco, ali em Floresta, e dessa viagem eles foram embora. E se encontraram a outra turma que tinham ido para o Rio, se encontraram, e quando chegaram lá em Minas Gerais, eles tiveram uma peleja lá em Montes Claros. Mas aí depois deu para passar e eles foram embora. Nessa história
do encontro da coluna Preste com esses cangaceiros aí, aqui no Riacho do Navio, o próprio Luiz Carlos Preste tem uma matéria contando essa história também. O próprio Luiz Carlos Preste tem uma matéria, eu tenho essa matéria também, dele mesmo contando essa história. Então, aqui quem está aqui é Novo do Mestre Elias, conhecido como Novo Mestre Elias. Eu sou historiador, mas todas as minhas histórias, eu aprendi com meu próprio pai, que era um historiador também daqui, era neto de Teodoro Branco de Araújo, o Mestre Elias. E por esta razão, todos que quiserem conhecer essa história, estamos aqui no Riacho do Navio, em São Caetano do Navio, o berço da história, aonde Lampião, coluna Preste e outras histórias aconteceram aqui.